é um movimento muito importante da sua vida para que novos acontecimentos venham. Eu falei sobre isso também. Olá, Câncer! Bem-vindos ao Tá Escrito na Estela, e esta é uma leitura geral para o seu signo. Antes da gente iniciar aqui, eu tenho alguns recadinhos que são cruciais para o aproveitamento desse conteúdo e também dos outros conteúdos que a gente produz aqui no canal. A primeira coisa que eu preciso dizer é que, para ficar mais fácil aí para o seu entendimento, a gente setoriza essa leitura. A gente vai começar aqui com uma energia geral e recadinhos. Depois a gente vai falar sobre os principais acontecimentos, fala sobre trabalho, fala sobre amor. E no final do vídeo tem um conselhinho aí muito importante, tem confirmações, tem energias extras, tudo lá no final. A cerejinha desse vídeo, a cerejinha do bolo desse vídeo, tá lá no final. Portanto, eu também espero que você fique comigo até o final. Fica que vai valer a pena. Outra coisa que eu preciso dizer também é que você pode começar a assistir um vídeo ou então ir para a parte que mais te interessa, e alguns recados, previsões e acontecimentos podem ressoar com o seu momento e outros não, ou então pode ser que essa leitura não se conecte com você, ela não ressoe. Se isso acontecer, eu também te convido a assistir o seu ascendente, sua lua e sua Vênus, que assim como eles têm importância e interferência direta no teu mapa, pode ser que traga recados mais efetivos aí para o momento que você está vivendo. E também, se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se se a sua energia combinar com a minha. Aqui nós temos vídeos mensais, temos vídeos de leitura geral, tudo para te entreter, te informar e também te conectar com o seu momento. Bom, é isso. Boa sorte, boa leitura, Câncer! Vamos começar aqui com uma energia geral? Sol, a carta da individualidade. A carta da individualidade sinaliza que está em curso na sua vida um desequilíbrio. Excesso de vontade e determinação pode levar à arrogância e ao egocentrismo, assim como a escassez de vontade e determinação pode ter efeito igualmente nocivo. Pessoas excessivamente solares são demasiadamente absorvidas em si mesmas. Se a carta chegou até você, o Deus Sol está convidando para harmonizar com o mundo exterior. Defina o que é importante para você individualmente, seus desejos, vontades e objetivos, mas sem nunca perder de vista que um indivíduo que vive exclusivamente para si mesmo desperdiça uma grande oportunidade de crescimento. Equilíbrio é a palavra, Câncer. E às vezes não é que a carta está chamando a gente de egocêntrico, está chamando vocês de egocêntricos, não é isso. É que tudo é equilíbrio. Às vezes a vontade é muito grande de se focar num objetivo aqui, só que tem as coisas para poder atrapalhar. Ou, às vezes, eu estou me doando demais para as outras pessoas e esqueço do meu posicionamento, esqueço de mim. Então, aqui, esse oráculo está pedindo equilíbrio. Aonde na minha vida essa parte está desequilibrada, eu preciso revisar para poder equilibrar, tá? Vamos tirar aqui cartinhas com o oráculo do Desperte Sua Luz. Manifeste sua voz, saia da caverna, repressão e opressão. Expressão. Hoje tô demais. Dicção de milhões aqui, hein? Conselho de luz, orquestra divina, ajudante nos reinos sutis. Vocês estão com vontade de falar alguma coisa para alguém? Ou algumas coisas para alguém? E estão pensando e refletindo muito sobre essas relações? Existe alguma coisa que está fazendo com que vocês fiquem pensando, só que chega na hora de falar, vocês não estão conseguindo falar? Vocês não estão conseguindo expressar a voz de vocês? Talvez pelo medo do julgamento alheio, ou talvez porque alguém esteja repressando vocês, acho que é essa a palavra, esteja um movimento de repreensão. Aqui o oráculo tá falando para você falar aquilo que tá na tua cabeça, sem medo do julgamento. Às vezes a gente precisa falar mesmo, tá? Quando eu falo às vezes é porque isso pode não ressoar com todo mundo e tem casos pontuais. Essa mensagem aqui é geral. Aqui tá falando que é para você expressar sua voz.
Para você falar mesmo. De alguma forma, às vezes a gente fica o tempo todo, sabe? Tipo assim, acelerando, apressando as coisas, achando que a gente vai falar e que vai ter um mau julgamento, ou que vou passar por um papel de chato aqui, ou isso aqui vai dar caca, isso aqui a outra pessoa vai se afastar. E o que precisa, ou o que está precisando, é que você coloque a sua voz em jogo. Que você fale mesmo. Primeiro, para poder limpar tudo aquilo que tem dentro de você. Segundo, porque é um movimento seu, é de confiança. É um movimento que você precisa ter essa confiança, sabe? Ou recuperar essa certa confiança. Depois, Conselho de Luz, Orquestra Divina, Ajudante dos Reinos Sutis. Aqui, essa semana em especial, tem saído bastante também sobre conexões com espiritualidade. Eu tô vendo aqui vocês em contato não só com um tipo de espiritualidade, tem muita, mas muita aqui, ó, vários tipos aqui. E aí, aqui tá falando assim, se você de repente tá precisando conversar com alguém, ter uma conversa que é séria, ou tá precisando falar alguma coisa, não só em questão de conversa, de relacionamentos, mas se você tá precisando de algum tipo de força, se conecta lá. Peça conselhos para o espiritual. Como vocês estão em contato, e eu tô vendo uma abertura gigante aqui, pode ser que vocês tenham até serenidade para poder falar. Às vezes a gente acha que vai falar, o negócio vai estourar. Se conecta primeiro com o divino, fala com eles, fala com a tua espiritualidade, pede para eles conselhos que me parece que eles vão ajudar você até inclusive nesse momento, ok? Vamos lá, vamos começar aqui com os principais acontecimentos. Pajem de Copas, o mundo, 10 de Copas, Dez de Espadas. Uau! A primeira coisa que me chama atenção aqui, Câncer, é um movimento aqui de relações. Quando eu digo relações, não são só relacionamentos, não, tá? É num geral, relacionamento familiar, amigos, etc. É um movimento dual, tá? Pode ser que eu esteja falando com dois grupos de pessoas ou um movimento dual. Eu vejo vocês pelo Pajem de Copas olhando muito para os sentimentos de vocês, aqui, ó. Não é nem parando para pensar, mas eu tô olhando muito, eu tô olhando tô olhando para dentro de mim, eu tô olhando para ver o que eu sinto, eu tô olhando para ver quais são as minhas relações, eu tô olhando para ver aonde eu posso investir meus sentimentos, aonde não vale mais a pena. Sabe? É um movimento muito importante das relações num geral de vocês. Se vocês já estiverem dentro desse movimento, aqui pede para que vocês continuem. Olha só, tem a carta da individualidade, né? Que a gente começou falando sobre isso. Qual é o meu papel dentro dessas relações? O que realmente eu estou fazendo aqui? A carta do Sol também tem a ver com a questão de propósito de vocês. E pelo que eu tô entendendo, é como se estivesse mexendo ali com a parte das relações de vocês. No geral, existem algumas relações que têm uma tendência muito forte de crescer, de dar bons frutos pelo 10 de Copas. E existem também algumas relações que tá na hora de soltar o cordão. Existem algumas relações que tá na hora de ou colocar a pessoa no lugar dela, soltar a minha voz. Não dá mais para continuar do jeito que está e não vai ficar mais do jeito que está, sabe? É como se vocês mesmos estivessem tomando consciência plena e convicta disso. Forte isso aqui, hein, Câncer? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos começar aqui com o baralho cigano? Vamos ver o que mais ele conta. Por isso que a espiritualidade está aqui, está presente, né? Ela está presente em tudo, pelo menos na minha opinião. Mas aqui é como se vocês estivessem também recebendo esses conselhos de luz para poder lidar com essas situações aqui.
a carta dos trevos, o caixão, a carta da chave e a carta da árvore. Não fiquem com medo de dizer não, não fiquem com medo de cortar relações, não fiquem com medo desse movimento. Mesmo que comece o jogo forte, aqui tá falando que é um processo que é pra... Sabe quando eu tenho um gap? Alguma coisa tá errada aqui numa certa situação e precisa mudar, precisa tirar esse erro para que vocês consigam evoluir, ou precisa mudar essas situações para que vocês fiquem mais em paz também. Eu tô entendendo aqui, Câncer, que muitos de vocês, pelo menos, passaram por fases aí em que, mas eu preciso cuidar de fulano, mas ciclano tem certos problemas, eu tenho que apoiar. Tá tudo certo apoiar, mas chega um momento em que, se eu não ceifo, se eu não mudo essa situação, eu também não consigo ir para outras coisas, para evoluir em outros aspectos da minha vida. E é por isso que essas mudanças vão chegar. É por isso que vocês estão revendo muitas relações aí de vocês. É isso que eu estou entendendo desse jogo. Uma outra coisa que me chama a atenção também aqui é que no jogo de dezembro eu falei para vocês cuidarem da saúde de vocês. E aqui repete esse movimento, tá? Continuem cuidando da saúde de vocês. Esse é um ponto muito importante também dessa linha. A carta da âncora, a mulher, a carta das nuvens, a carta da lua. Eu vejo vocês fazendo esse movimento e muitas vezes até sem perceber, sabe? Vendo as relações de vocês mudarem. Alguns de vocês estão até um pouco inseguros do porquê que tudo isso está acontecendo na minha vida. Pega aquele conselhinho inicial que isso vai ser muito importante para vocês também. A questão da sensibilidade de vocês, Câncer, vai estar muito aguçada. Eu vejo que vocês sentem muito. Muitos de vocês pressentem muitas situações. E deve ser por isso que aqui está falando. Fala, solta a sua voz, conversa. Você não tá maluco, você sente as coisas, então é teu momento de falar, de expressar, tá? A carta do urso, a carta dos caminhos, a carta da espiritualidade e a carta da estrela. Sentimentos em alta. Vocês estão sentindo muitas coisas, vocês estão no movimento aí, em conexão com a espiritualidade, e pode ser que muitos de vocês estejam em conexão master, ou seja, a antena de vocês aí super ligada. Mesmo, às vezes, eu frequentando uma religião, eu sinto e vejo a presença de outros tipos de presença, outras conexões, outras dimensões, é o que eu tô vendo aqui. Sem querer aprofundar muito nesse sentido, porque pode ser que isso seja um papo um pouco mais complexo aqui. O que eu consigo entender é o seguinte: blinde a sua espiritualidade, se proteja, peça auxílio aí para os teus mentores, para aquilo que você acredita. Eu vejo vocês com a anteninha ligada, captada, tendo a possibilidade aí de captar muita coisa. E eu tô vendo aqui que muitas pessoas acham que, ponto 1, ou isso é doideira da minha cabeça, ou ponto 2, eu não sei como lidar com isso. Vocês vão aprender a lidar. Me parece um processo de conexão com vocês e conexão com a espiritualidade. Vocês vão aprender a lidar com o tempo. Isso é o início, provavelmente, ou vocês já andaram uns passinhos aí na parte da espiritualidade. Tem muita coisa ainda para crescer. Muita calma nessa hora. Procurem as pessoas de maior conhecimento para que vocês consigam lidar com todas essas informações, porque está aberto aqui e me mostra crescimento espiritual, ok? Me mostra bastante aqui pela carta da estrela e também pelas energias iniciais, ok? Outra coisa também que vem falando aqui na terceira linha é as mágoas que eu tenho, as mágoas que aqui me mostra algumas relações que vocês tiveram mágoas e que muitas vezes acabam vindo à tona, sabe? Às vezes eu tô de boa, nem tô pensando naquele assunto, o negócio, pumba, vem pra mim, eu lembro, eu relembro, aí eu fico nervosa, aí eu começo a ficar
achando assim, por que eu tô lembrando disso? Ou por que isso tá acontecendo, tá? Aqui eu tô enxergando um período de liberação também. Eu vi vocês no início do jogo aqui, né, pelo arcano do Pajem de Copas, revendo muitas situações. E de liberação aqui pela Carta do Mundo, tá? E até os 10 de espadas. Então, é um período também de liberação. Quando isso vier à tona, tente não ficar processando essas situações que fizeram com vocês, tá? Eu sei que cada um tem sua dor, não tô aqui para validar se isso é menos ou mais, só tá pedindo para que você, quando vier essa lembrança, para tentar trabalhar em cima disso para que você consiga liberar espaço. Aqui diz que para você vai ser até melhor, ok? Bora falar sobre trabalho. 6 de ouros, 8 de espadas, 2 de copas, 4 de copas. Para você que está procurando emprego, eu estou entendendo o seguinte, ó. Me parece que vocês estão aguardando um retorno. Alguma entrevista que vocês fizeram, podem vir a fazer aqui. Eu vejo vocês aguardando um retorno. Eu tô vendo até, inclusive, uma situação de uma indicação. Alguém pode vir indicar vocês e vocês podem fazer uma entrevista. Aqui eu tô enxergando que para vocês isso vai ser, se tiver uma indicação, isso para vocês vai ser como se fosse assim, uma mão na roda, né? Uma indicação, alguém que vocês conhecem dentro de uma empresa que vocês estão enviando currículo, tem alguma pegada assim, e eu tô vendo uma mão na roda para vocês. Pode ser que esse lugar demore um pouco para chamar vocês, mas essa pessoa que vocês têm indicação, essa pessoa que vocês conhecem, que vocês podem vir a ter uma ajuda aí, essa pessoa vai dar notícia para vocês. Se você foi bem ou não, ela vai dar algum tipo de retorno, tá? O que tá pedindo aqui? Para que, mesmo que você tenha uma indicação, para que você se prepare para essa entrevista ou para essa seletiva, tá? Pode ter aí um pouco mais de vantagem para você, mas se prepare para essa seletiva, porque é como se tivesse uma oportunidade aqui até de ficar, como se a pessoa ficasse em dúvida entre um e outro, sabe? Então, aqui fala que para você ter vantagem, além da indicação, é eu me preparar para aquela vaga, eu me preparar para aquela empresa, ok? Para você que está trabalhando, eu vou tirar aqui algumas cartinhas do baralho cigano sobre acontecimentos de trabalho. Já adianto que as energias do tarô aqui estão falando um pouquinho sobre fofoca, tá? O 4 de copas aqui nesse baralho eu vejo situações aí meio que de fofoca. E eu tô vendo também situações aqui de vocês. Tem uma pegada aí de exigência, hein, Câncer? Tem uma pegada aí de muita exigência nos próximos tempos, dos superiores ou setores pedindo aí resultado, tá? A carta da raposa, a carta do cachorro e a carta da montanha. Mesmo que você tenha aí pessoas que são da sua confiança no seu trabalho, aqui pede para que, se tiver um buzuzu, não manifeste, nesse caso, a sua voz, tá? Nesse caso aqui em si. Ou se for falar, pense naquilo que você vai falar. Porque é como se você tivesse num movimento descontraído com alguém que você conhece, ou que você confia. Se acaba falando alguma coisa, aqui me diz que as paredes têm ouvido. Que você pode vir a falar, mas que outras pessoas podem prestar muita atenção e podem distorcer o que você fala. Então, muito cuidado. Pode não ser a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você confia, ou a pessoa que você tem aí bastante contato, mas eu tô vendo aqui por essa situação aqui, as paredes têm ouvido. Então pense bem no que você vai falar. Às vezes a gente tem razão no que vai falar, mas a forma como se fala é muito importante. A carta dos pássaros, a carta do jardim, a carta dos peixes. Financeiramente eu vejo aqui as coisas fluindo bem. Se você tiver alguma meta para bater, tem aqui um nível de exigência, mas tem também vocês aí, pode ser trabalhando em grupo ou até mesmo, aqui pode ser duplas, parcerias, etc. E eu vejo essa carta aqui como, opa, caiu. Essa carta aqui, ó, como uma carta positiva, tá? A carta da casa, os livros,
a carta do homem. Existe alguma possibilidade de vocês fazerem algum tipo de curso ou especialização? Ou estejam aí pensando em algum curso ou especialização para o teu trabalho? Se isso acontecer, eu estou entendendo que isso vai dar bom até inclusive para a parte do dinheiro, tá? Pode ser que seja uma coisa que eu esteja pensando para fazer um pouco mais à frente, dentro de um período de uns 2 meses mais ou menos, tá? Lá para fevereiro, março, enfim. Aí eu estou enxergando vocês se preparando para um movimento de especialização. E aqui eu estou vendo que pode vir a dar bom, tá? Pode te trazer até inclusive um movimento que vai te trazer mais grana, mais dinheiro. Gosto disso, ok? Bora falar sobre amor. Mas vocês sabem que eu não consigo falar com todo mundo. Se eu não conseguir falar com você, como eu disse no início do vídeo, dá uma olhadinha no seu ascendente Lua e Vênus. Pajem de espadas, 8 de ouros, rainha de paus. Estão precisando falar. Vocês estão precisando falar. Habla mesmo. O eremita. Eu vejo o canceriano num período de possibilidades. Principalmente se você estiver solteiro. O que são essas possibilidades, assim? Podem ser convites, pessoas trocando informações ou querendo trocar informações. Mais de uma, eu entendo e sinto que sim. Só que ao mesmo tempo que vocês estão recebendo isso, me parece que tem uma pegada assim, do tipo... me aparece mais... Putz, a impressão que eu tenho é que só me aparece tranqueira. Ou, não sei o que acontece, que... eu tento uma comunicação ali, eu tento alguma coisa, mas ou não encaixa, ou eu preciso rever o que é. Olha só, se conecta com o início do jogo com página de copas, né? Onde vocês estavam olhando muito para os sentimentos de vocês. Página de espadas, o que eu estou enxergando aqui é alguém que pode vir até vocês, ou vocês podem vir a conhecer em algum lugar. Essa pessoa tem uma energia jovem, pode ser mais jovem que vocês, ou vocês vendo essa pessoa até como um certo tom de imaturidade. Só que de alguma forma essa pessoa, ela vai prender a atenção de vocês. Vocês pegaram mais ou menos o ritmo da coisa? Tem possibilidades, além dessa pessoa tem outras possibilidades, mas eu tô vendo alguém que vai realmente prender a atenção de vocês. A gente vai desenrolar essa situação aqui no baralho cigano. Pela carta da eremita, me parecem conexões soltas, tá? A gente vai ver como é que vai ficar aqui de relacionamento e como isso se resolve, mas me parecem conexões soltas. Só que tem uma pessoa, uma única pessoa, que vai prender muita atenção de vocês. Mesmo ela sendo jovem ou sendo um pouco descabeçada, ou vocês olhando para ela e pensando assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa tem? Com outras possibilidades, o que essa pessoa tem que ela me chama atenção? Eu tô tentando entender, o eremita. Vocês vão ficar assim, tipo... tentando entender muito essa situação, o porquê que essa pessoa prende e as outras não, sabe? A carta da cruz, o navio, a carta do chicote, a carta dos ratos, a carta do sol, a carta do anel. Talvez essa pessoa ela more um pouco longe, pode ser outra cidade, ou as agendas elas não sejam compatíveis, ou seja, aquela pessoa me chama atenção, mas eu fico solta, às vezes eu me sinto sozinha, a parte que quando eu tô com ela é legal, eu tento me comunicar com ela, eu converso com ela e é legal, mas tem alguma coisa que faz com que a gente não consiga ficar junto, ou tem alguma dificuldade. Perdão pelo áudio externo, eu tenho uma vizinha aqui, canina, que esse é o momento dela latir. A carta do coração, a carta do buquê e a carta da criança. Se você insistir um pouquinho ou um pocão nessa situação, eu vejo que é como se fosse um processo, tá? Não vai ser uma coisa assim de papo, vou ter relacionamento, é uma coisa que já está escrita. É uma coisa que talvez precise que câncer, assim, desenvolva um pouco mais nesse sentido de paciência, de, pera lá, as coisas são devagar, tem alguns problemas de agenda, mas
Ok, vamos levando. Enquanto estiver legal essa brincadeira pra mim, vamos levando. Eu não tô falando pra você passar por cima de você e nem por cima da sua paciência, mas tem certas situações ou certas pessoas que a gente se envolve que o aprendizado tá intrínseco naquilo. A única coisa que eu te falo, Câncer, é que assim, tipo, se tiver alguma coisa que tá te chateando naquele movimento, não guarda pra você não, tá? Tenta conversar, mesmo que essa pessoa não esteja tão aberta assim, conversa, talvez seja alguma situação que vocês dois podem aí ajustar para que esse relacionamento ele continue. Aqui tá aberto, aqui tá falando que futuramente você pode vir a ter até boas notícias, até sentir que esse relacionamento é recíproco. Só que vai precisar de um tempo de encaixe, entende? E para finalizar nossa leitura, conforme prometido, eu peço para os meus oráculos trazerem aqui confirmações, consciências extras e conselhos aqui. No caso de vocês, no oráculo do Viagem Sagrada, saiu a carta Lugares Distantes. Se prepare para novos horizontes. O se preparar tem a ver com lá o início da leitura, quando eu falei para vocês que vocês estavam no movimento de olhar muito algumas situações para finalizar, podem ser relações. Eu vi algum tipo de finalização, né? Eu vi algum tipo de aproximação para vocês com alguns contatos e também vi algumas finalizações. E aí, pelo que eu entendi dessa carta aqui, é como se fosse assim, é um movimento muito importante da sua vida para que novos acontecimentos venham. Eu falei sobre isso também. Depois, é tempo de se mover. Como eu falei, vocês não iam conseguir se conter esse tipo de movimento, entende? É como se fosse um movimento para se mover mesmo. Então, quando situações batem na porta, quando acontece esse tipo de situação, a gente se move junto, a gente não atrapalha, a gente não trava, entende? Aqui pede para que você esteja de braços abertos para que essas coisas aconteçam. Isso vai trazer movimento para a tua vida, Câncer, e um movimento de crescimento e de evolução. Depois, a carta Nostalgia, foque no aqui e agora. Se tem alguma coisa que você precisa resolver, resolva. Não barrigue situações, tá? Resolva. Vai fazer muito bem pra você, vai fazer bem pra tua vida, vai trazer fluidez, vai trazer movimento. Beleza? Muito obrigada pela visualização. A gente se vê no próximo vídeo ou então no próximo capítulo da sua vida. E se você tá assistindo aqui ainda, deixa o teu like. Aproveita também, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Falta tão pouquinho pra gente bater 200k. Eu queria muito pedir a ajuda de vocês, cancerianos, tá? Compartilhe os vídeos, compartilhe o canal, ajuda a gente a crescer. Em breve eu quero trazer notícias boas aqui pra vocês, beleza? Muito obrigada. Agora sim eu fui. Beijo. Até mais.